Bom dia. Oh. Que maravilha, casa cheia de manhã. Maravilhoso. Espero que vocês estejam recuperados de ontem. E eu queria apresentar a primeira mesa de quinta-feira, a mesa 2, Bendegó. Eu queria fazer um agradecimento especial para a Dipote e a Marcenaria Baraúna pelas cadeiras. Muito obrigada. E vou passar logo aqui a bola para a nossa convidada, Aparecida Vilaça, a autora, antropóloga, pesquisadora, que vai conversar hoje com o jornalista e editor da revista Serrote, Paulo Roberto Pires. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Sejam bem-vindos, que essa é a primeira mesa da 17ª Flip. Fica a recomendação da professora Valnice Nogueira Galvão, na abertura ontem, que é preciso ler os sertões todos os dias, né, para entender melhor a perversidade do Brasil com os desvalidos. Isso vamos tomar como um mantra, né? Como todas as sessões desse ano, que homenageia Euclides e os sertões, essa mesa ganhou um título que se refere à região geográfica onde se dá a tragédia descrita nos sertões. Bendegó de Baixo é uma localidade, sobretudo o nome de um riacho, que na descrição do Euclides tem a existência fugitiva das estações chuvosas, ou como ele diz, volvendo águas transitórias, né? Foi às margens do Bendegó que no século XVIII caiu um meteorito, que foi batizado assim em sua homenagem, né? Bendegó, um meteorito, né, tem 5 toneladas, virou tema de cordel, crônica de Machado de Assis, e foi transferido para o Rio de Janeiro por ordem de Dom Pedro II. Está na cidade desde 1888 e podia ser visto logo na entrada do Museu Nacional. Obviamente, resistiu ao incêndio que destruiu o prédio e seu acervo em 2 de setembro do ano passado. Impossível não associar o Bendegó, portanto, né, à resistência, óbvio, e ao museu, que não por coincidência é a casa da Aparecida Vilaça, o lugar onde ela se formou, dá aulas, pesquisa e orienta alunos na pós-graduação de antropologia, que é uma das mais importantes e conceituadas do Brasil. A rigor, é lá que a nossa conversa começa, porque é lá que começa Paletó e eu, Memórias do Meu Pai Indígena, porque foi de lá que nos anos 80, uma jovem antropóloga decide partir para Rondônia, estudar o povo Ari, e encontra Paletó, com quem conviveu por mais de 30 anos, que se tornaria este pai indígena, sobre o qual a gente vai falar. A Aparecida carioca, formou-se em biologia antes de decidir pela antropologia. Sua pesquisa já resultou em livros acadêmicos, dentre eles Comendo como Gente, Quem Somos Nós, os Ari encontram os brancos, e Strange Enemies, esse último só publicado em inglês, né? Paletó e Eu é um livro completamente diferente da escrita acadêmica, né? É muito surpreendente e um pouco desconcertante, né? Foi escrito a partir do impacto da morte do Paletó em janeiro de 2017 e rememora a convivência dos dois. A própria Aparecida já definiu o livro como duplamente biográfico, né? O período em que, ela diz, passamos a nos olhar um ao outro. Para mim, pelo menos, bateu pela forma sincera, direta, com que é escrito, e faz muito pensar como a gente se relaciona com as nossas diferenças, com as diferenças em geral, né? Essa narrativa, é óbvio, é inseparável da questão indígena, né? Lê-lo no Brasil de hoje também chama atenção para reiteradas agressões a esses povos, né? Eu diria que o Paletó e Eu é uma ilha de delicadeza nesse país cada vez mais brutal, né? Queria começar essa conversa falando da viagem, né? A viagem, o trabalho de campo, é quase um rito de iniciação na carreira de um antropólogo, né? Que momento você percebeu que, além do objeto de estudo, né, você tinha encontrado uma família, você tinha encontrado uma relação afetiva ali? Bom, eu quero começar agradecendo o convite por estar aqui e a presença de vocês todos. É um prazer enorme. E sobre essa pergunta, que momento que eu
entendi que eu ia ter uma relação familiar, eu não entendi assim que eu cheguei, porque eu cheguei muito jovem, cheguei num barco, me deixou numa aldeia em que eu não conhecia ninguém, não falava a língua, então eu tive aquele impacto da alteridade, da estranheza, e passei uns primeiros dias assim, sem entender muito o que estava acontecendo, até que eu fui, num certo momento, adotada por esse senhor, um homem que na época devia ter, sei lá, 60 anos, que eu achava senhor porque eu era jovem. Hoje em dia eu já acho um rapaz. Esse menino, Paletó. Esse menino, ele chegou a mim, ele era completamente monolíngue, só falava a língua wari, tentando se comunicar comigo, falando algumas coisas, porque ele gostava muito de falar. E eu não entendi, até que o seu filho, o Abrão, que veio a se tornar depois meu irmão, começou a traduzir para mim a fala do seu pai. E ele começou, aos poucos, a trazer comida para mim, me convidar a comer. Assim foi me adotando. Foi uma adoção gradual, até que ele começou, de fato, a me chamar de filha. E eu a chamá-lo de pai. E a gente começou a ficar cada vez mais próximo, mais íntimo, assim, né? Mas não foi uma coisa imediata. Eu tive aquele momento da alteridade, da estranheza, de chegar num lugar que eu não conhecia nada, não conhecia ninguém e não falava a língua, né? E para um cientista tem uma hora que parece que está se desmontando ali o seu objeto ou não? Ou seja, você está entrando em contato com ele, está ficando cada vez mais envolvido. Olha, como cientista, assim como antropóloga, a gente é preparado para isso. Quer dizer, eu lia muitas etnografias, né, muitos estudos sobre outros povos indígenas. A gente sabia que ia ter esse momento. Você sabia teoricamente, mas você não sabia na carne, né, que ia chegar e não conseguir se comunicar e não entender nada do que está acontecendo. Então, é um impacto. Mas eu acho que, sendo jovem, na época eu tinha 28 anos, sendo muito aberto para essas coisas, né? Tranquilo, dormia no chão, comia, não me importava com o que eu comia, ou se eu ficasse horas sem comer. Hoje em dia é bem mais difícil esse tipo de relação assim com a falta de coisas, mas na época não. Então, tudo era novidade, então era uma festa também para mim. Eu não tive sofrimento, assim. Sim, então, para começar a nossa conversa, é claro, é um livro inteiro sobre o paletó, né? Mas aqui na intimidade da tenda e da praça, né? Uma coisa, se contasse um pouquinho quem é essa figura, né? Como é que você apresentaria esse personagem que você se refere a um determinado momento, na introdução do Quem Somos Nós, né? Fala assim, meu parceiro intelectual. Conta assim para a gente saber um pouquinho mais quem é o paletó. Olha, Paletó era um homem extraordinário. Eu estou falando no passado porque o Paletó faleceu em 2017 e esse livro é sequência desse evento. É uma forma também que eu tive de tratar meu luto. Mas ele era um homem extraordinário, um intelectual, propriamente. Assim, como se pode imaginar um intelectual? Um pensador, uma pessoa completamente aberta às novidades, curioso, fabulador. Então, tudo que ele via de diferente, ele tentava compreender, e explicar e pensar. Então, ele foi um grande parceiro intelectual na minha descoberta da vida do Zuari, né? Na minha redescoberta da minha própria vida na cidade, porque quando ele esteve na cidade me visitando 3 vezes, ele me ajudou a redescobrir meu mundo, me questionando sobre coisas que eu jamais havia pensado. E ele era, além disso, um homem super bem-humorado, embora tenha passado por momentos muito drásticos na vida dele, com massacres, perdendo membros da família. Ele era muito bem-humorado, uma pessoa risonha. Então, foi uma grande sorte na minha vida ter conhecido essa pessoa que ainda por cima me adotou, né? Essa generosidade enorme, e se tornou, então, um grande parceiro. Ele pensava comigo. Então, acho que a maioria dos meus livros é fruto desse pensamento conjunto, né, de duas pessoas de culturas diferentes que estavam se olhando e tentando buscar respostas para a vida uma na outra, nesse olhar. E por que o apelido dele, Paletó, que é muito... Bom, o apelido é um nome, né? Que todos não sabem. O Paletó é o seguinte, quando o Zuari, que é o grupo, a etnia a qual ele pertence, em Rondônia, né? Quando eles tiveram os primeiros contatos com os não indígenas,
eles andavam completamente nus. Os Wari não tinham nenhuma cobertura corporal em nenhuma parte. E quando chegaram esses primeiros não indígenas, né, eram missionários e pessoas do governo, eles queriam logo cobrir os corpos, né? Isso é uma coisa muito frequente nesses primeiros contatos, é tentar cobrir os corpos dos índios, dando roupa e tal. E o paletó se recusou. O paletó era bem cheio de vontade, assim. Então ele se recusou, falou: não quero roupa, não gostou, achou feio. Até que um dia apareceram com um paletó, só o terno, aquela parte de cima, para ele adorou, que também é bem paletó, assim. Tem uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele não gosta. Aí ele pegou e botava aquele paletó e andava pelado com o paletó. E todo mundo achou engraçado e tal, e começaram a chamar ele de paletó, porque o nome dele é Wataka Oromishik. E vamos conhecer um pouquinho melhor o paletó. Eu queria pedir para você ler o trecho, vocês vão ver um dos momentos da convivência da Aparecida com o paletó. Opa! É um trecho do livro que eu copiei aqui em letra maior, caso eu não conseguisse enxergar com a luz. Para mim, a relação pai-filha entre mim e Paletó foi construída de fato em nossas viagens juntos, especialmente em suas viagens ao Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu com a minha relação de irmã com Abrão, que acompanhou nosso pai nas 3 viagens deles para minha casa, além de vir uma vez sozinho quando estava doente. Um episódio particularmente memorável aconteceu na primeira viagem dele e Abrão ao Rio de Janeiro, em dezembro de 1992. Naquele tempo, existiam videolocadoras de VHS. E costumávamos ir a uma perto de nossa casa, onde escolhemos juntos diversos filmes, dentre eles A Guerra do Fogo, e um sobre um canibalismo na Nova Guiné, do qual não me recordo o nome, mas que fez um grande sucesso. As capas coloridas dos vídeos ficavam expostas em prateleiras, por setores. Numa dessas visitas, chamou a atenção de Paletó, antes mesmo de Abrão, um setor em que se via fotos de mulheres nuas. Era a seção de filmes pornográficos, que antes da internet era praticamente a única fonte disponível desses tipos de filme. Tentei desviar a sua atenção, mas Paletó começou a retirar as capas, uma a uma, e a me pedir que lesse a sinopse do filme no verso. Envergonhada, afinal, eu o tratava como pai, comecei a ler, até que um deles o interessou particularmente. Era uma paródia do filme, então relativamente recente, De Volta para o Futuro. Alugamos o filme por absoluta insistência de Paletó, que pediu para vê-lo assim que chegamos em casa. Eu devia estar presente para traduzir, disse ele. Embora logo tenha descoberto que quase não se falava no filme. Mas era preciso traduzir o enredo, para lá de complicado. Como no filme original, o protagonista volta ao passado e conhece os seus pais ainda jovens. Entretanto, em sua versão pornô, ele faz sexo com a sua mãe, uma jovem tremendamente sexy, em uma cena que toma bastante tempo do filme. Constrangida ao assistir com meu pai essas cenas de sexo explícito e ainda por cima incestuoso, tive, além de tudo, que responder às suas muitas questões. Perguntou-me se essas mulheres não tinham vergonha de mostrar o ânus, que ele chamou de caminho da pamonha. Ao vê-las gemendo e gritando no momento do orgasmo, perguntou-me se iam morrer e acabou por concluir que tinha pena de todos eles porque não sabiam fazer sexo direito. Sobre as mulheres que dançam nuas, quando lhe expliquei que esse é o trabalho delas, ele retrucou: mas elas não escrevem no papel como você? Felizmente, não teve vontade de repetir a experiência em nenhuma das outras viagens, mesmo porque acabaram-se as videolocadoras. E, pelo que sei, com a disponibilidade da internet quando visitam Guajará-Mirim, os Wari, especialmente os jovens, têm amplo acesso a filmes pornográficos. Certamente, o inusitado do sexo de nosso filme foi uma impressão muito mais minha do que deles. Os mitos, considerados fatos que aconteceram no passado distante e eram contados em família, geralmente de avós e pais, para os filhos e filhas,
estão cheios de cenas de sexo entre pessoas e com animais que se fazem passar por gente. No mito do povo dos urubus, por exemplo, que Paletó me contou mais de uma vez, um homem ejacula dentro de uma mulher, mesmo ela tendo lhe avisado que não deveria fazê-lo. Como castigo, o seu pênis cresce tanto que ele tem que andar com ele enrolado, alojado em um cestinho pendurado no ombro. Quando quer fazer sexo, coloca o seu pênis no chão e ele se arrasta pelos caminhos até se aninhar nas pernas de uma mulher qualquer, que então leva um susto, mas não recusa. Em outro mito, uma velha é assassinada e desmembrada, e dela sobra somente o clitóris, que se esconde em diversos lugares para provocar os seus assassinos com piadas e risos. Fiquei surpresa quando um homem adulto escolheu esse mito para contar no meio de uma missa de Natal, celebrada pelo bispo emérito Dom Roberto, na aldeia sagarana. Logo após o Evangelho, que falava dos 3 reis magros e de Jesus bebê, o bispo pediu que algum dos uari presentes contasse uma história dos antigos que tivesse relação com o Evangelho. O homem subiu ao altar e começou a falar em uari, bem baixinho, como eles fazem, e mal pude acreditar em meus ouvidos quando me dei conta do mito que ele havia escolhido. Aos uari presentes, a escolha não pareceu estranha. O bispo, abençoado por não compreender bem o idioma uari, não soube do que se tratava, manteve um sorriso no rosto durante toda a narrativa e, ao final, agradeceu. Além da sua imaginação livre e expressão verbal dos pensamentos sobre sexo, encantava-me também o modo como os uari lidavam com o próprio corpo e o dos outros. Certa vez, ainda nos meus primeiros meses, ao aproximar-me da casa de Paletó, vi-o deitado e totalmente nu, com suas filhas catando carrapatos em suas coxas. Ao me verem, imediatamente pararam. Paletó entrou em casa e colocou um calção. No fim da vida, entretanto, não tinha mais vergonha de mim, e mais de uma vez descia as suas calças para que ele pudesse fazer xixi. Em 2005, quando estava morando com Paletó e Toô em Sagarana, escrevi em meu diário de campo: gosto desse jeito dos uari, de tudo com o corpo ser público. Peidam, arrotam, tiram meleca. O livro tem muito desse, a gente poderia ficar falando indefinidamente sobre o momento de conflito e de confronto cultural, assim, né? Mas parece que é muito importante você ter aprendido a falar a língua deles, né? Porque, como às vezes a gente não percebe, claro, uma língua traduz uma concepção de mundo, né? Como é que foi esse aprendizado, né? Que em determinado momento, uma delas diz para você: você tem que casar com o uari e aprender a comer a nossa comida. Você dispensou o casamento, mas aprendeu a comer como eles e, sobretudo, a falar, né? Isso é muito importante. Eu acho que o trabalho de antropólogo numa outra cultura, principalmente numa cultura indígena, é essencial aprender a falar a língua, porque, como disse o Paulo, a língua ela revela toda uma concepção de mundo, né? Então, é essencial. Então, essa é no nosso treinamento como antropólogos, né? No que eu recebi e no que eu faço com os meus alunos, nós sempre dizemos: vocês têm que chegar e aprender a língua. Algumas línguas já têm algum dicionário, alguma gramática, mas no caso do uari, eu cheguei lá e não tinha nada escrito que eu tivesse acesso, né? Então, eu aprendi como uma criança. Eu chegava e falava água, eu quero beber. Então, eles me ensinavam a frase, eu anotava no meu caderninho, sabia que isso era quero água, vou beber água, e eu repetia depois na ocasião certa. E foi assim: vou tomar banho, quero água, qual é o seu nome? Estou com fome, essa é uma palavra importante. Estou com fome, eu aprendi logo. E ia repetindo, anotando e repetindo. E eu acho que isso aí foi para eles também uma coisa muito importante, porque eles sentiram que eu queria aprender, que eu estava nessa posição de aluna, né? E não ao contrário, como geralmente
os não indígenas, né, que a gente chama de os homens brancos, chegam numa posição que eles estão sempre se sentindo superiores, chamam a língua dos indígenas de gíria, dizem que eles não sabem falar. Então, eles se colocam numa posição sempre de superiores e os índios como crianças. E quando você está lá como uma pessoa que quer aprender e que balbucia, a posição se inverte completamente, né? Era eu a criança, eu a pessoa que não sabia nada, e eles estavam lá para me ensinar. Então, eu aprendi como uma criança aprende, e os Wari diziam o seguinte, porque para eles a língua é uma parte do seu corpo, é alguma coisa que se constitui junto com o seu corpo. Então, eles diziam o seguinte, para você aprender a língua, você tem que comer a nossa comida, coisa que eu fazia com muito prazer. Mas você tem também que casar com um homem Wari. Aí eu falei, essa parte já não vai dar. Então, eu tentei aprender a língua sem o casamento, mas com a comida e com o meu caderninho, que me ajudou bastante. Claro. E essa complexidade, né, em geral, quando você fala mais teoricamente com o antropologista, fala da complexidade de uma civilização não branca e tal, mas ela no livro, do jeito que você conta, aparece muito nos detalhes, né? O detalhe da comida, tudo é um detalhe. Mas eu acho que tem uma coisa muito profunda que acontece no livro, quando você fala da ideia do trânsito entre homens e animais. Né, que o homem pode ser onça, por exemplo, e em um determinado momento tem uma anotação no caderninho, e você cita assim, parece que tem muito essa história de gente virar bicho, gente, como se esse limiar fosse facilmente transponível. Você mesmo está espantada, né? Conta um pouco, você transpôs essa barreira, que eu acho que é muito curioso, essa passagem do homem para o bicho, do bicho para o homem. Pessoalmente, eu não tive essa oportunidade, assim, eu não transpus. Até gostaria, deve ter sido uma experiência bacana, mas eu vi, evidentemente, os meus amigos xamãs, né, pajés, que se transformavam em animais com gestos e com ações e com sons, né? Porque para os Wari, para diversos outros povos indígenas, já no mito de origem, né, os humanos e os animais foram criados juntos, assim, nasceram juntos, né, como seres. E eles mantêm essa semelhança e essa proximidade por todo o resto, embora digamos, no mundo pós-mítico, né, nesse mundo atual, os humanos e animais, cada um seja uma coisa, essa origem comum deles os faz ter digamos, uma alma comum. É mais ou menos isso. Eles têm uma alma comum, e então os animais também têm pensamento, têm sentimento, eles pensam no que vão fazer, eles têm relações, têm famílias, vivem em casas, fazem festas. Então, é por essa origem comum que é possível essa passagem. Então, não é um transformismo ou um disfarce, digamos, uma fantasia, eles não usam nenhum tipo de adereço para se transformar em animais. É uma relação, é como se nesse mundo deles a relação com os animais pudesse ser restabelecida. Então, uma pessoa dizer que uma pessoa virou onça, ou uma pessoa virou queixada, ou virou cutia, significa que ela estabeleceu relações sociais com queixada, com a onça e com a cutia. Com isso, ela vai comer como a onça, ela vai ver o mundo como a onça. É muito mais uma relação que os Wari diriam de alma, de espírito, né? de uma possibilidade de conexão de espírito, do que uma relação puramente transformista, né? Mas você viu isso acontecer, né? Eu vi muito. Por exemplo, acontecia? Acontecia assim. Eu tinha um homem, o primeiro que me adotou assim que eu cheguei, que era o irmão do paletó, chamava Uané, que faleceu logo depois. Ele era xamã, pajé, queixada. Queixada é porco do mato, uma espécie de javali, assim. E ele sempre me chamava para, quando ele ia curar algum doente, ele sabia que eu estava interessada nesse assunto, de transformação em animal, e me chamava, vem comigo. E ele o doente aqui, deitado, e ele atuava como um queixada. Ele ficava de quatro, ele
Ele fazia sons de queixada e ele tirava as coisas que estavam causando a doença com a boca, né? Ele ia puxando as coisas com a boca. Então, era essa... Mas ele não estava em transe, não era uma possessão. Era uma relação que ele estabeleceu com os queixadas que ele estava atuando naquele momento. Tanto que, uma das vezes, eu, na minha ignorância, pensando, é uma espécie de transe, ele está possuído pelo animal. Eu estava junto com a esposa dele, Orontiquaiê, e aí, uma hora no meio dele curando, ela falou, Uané, eu estou indo para casa. E ele falou, já estou indo. E voltou a atuar. E na hora eu pensei assim, nossa, é aquela coisa, né, dicotômica, assim, ou ele está em transe, isso é falso. Depois, com o tempo, né, com 30 anos de campo, agora cada vez mais eu sei, mas na época logo eu descobri que não tinha nada a ver com isso, que isso era uma visão nossa, que ele estava se relacionando com os queixadas, e pronto. Claro. E ele podia sair, ele podia ir de um mundo para o outro, não tinha essa restrição. Você falou ainda agora que para aprender a falar o Ari, você tinha que se portar quase como uma criança, ou seja, você tem uma certa inocência. E tem uma coisa que é muito legal no livro, da relação do Paletó com a sua família, né? Ele considera seu pai irmão dele, né? E os seus filhos, efetivamente, quando crianças, foram para a aldeia algumas vezes. Como isso foi para essas crianças urbanas, né? Olha, o meu filho mais velho, Francisco, ele foi com 1 ano e meio a primeira vez, porque eu fiz meu primeiro campo, né, minha primeira estadia com Zuari, eu ainda não tinha filhos, foi meu mestrado, depois eu fui fazer minha pesquisa de campo para o doutorado, e meu filho tinha 1 ano e meio, ainda usava fralda, eu lavava fralda no Rio e tal, era essa história. E ele foi imediatamente adotado pelo Zuari, que tinha os bichinhos de estimação, cutia, tatu, toda hora o Francisco estava com um bichinho e tal. E se sentiram absolutamente à vontade, foi muito bem. Depois, mais tarde um pouco, nasceu o André, meu segundo filho, que também foi para lá, e também Paletó o adotou. Eu tenho aqueles filmes lindos do Paletó segurando o André com um arco, que eles faziam logo um arco e uma flecha para ensinar os meninos pequenininhos a flechar, né? E eles morriam de orgulho, porque o André pequenininho, ele ia para a floresta andando assim, falando assim, mãe, hoje eu vou matar caça para você. Aí o Paletó ficava assim, esse é o meu garoto, né? Esse é o garoto. E o Francisco era mais intelectual, levava uns livros, ficava lendo, gostava de jogar xadrez. Então, cada um tinha a sua ação, mas eles falavam assim, esse seu menor é que sabe fazer as coisas, que ele quer caçar e matar caça para você. E foi ótimo. E o Paletó veio para cá e conheceu meus pais, que nunca foram lá, mas que chamava meu pai de irmão, eles faziam danças Zuari juntos e tal. Então, foi assim, surpreendentemente, né, não falavam a mesma língua e se deram bem e fomos felizes. Esse livro é muito importante porque você vê que, você mesma diz que isso, para você, abre uma nova possibilidade, ou seja, de escrever não academicamente e até uma listinha que você fez do que você tinha na cabeça escrevendo, né? Que você falou assim, óbvio que a referência ao Tristes Trópicos, do Levi-Strauss, que é um livro sobre a viagem, não é um livro propriamente técnico, né? Mas até os livros da Patti Smith também, que isso influencia mas escrevendo assim, você está escrevendo para o público geral, para nós, para os leigos, né? E isso acho que foi muito importante no incêndio do Museu Nacional em setembro de 2018, e que você escreveu um artigo para o jornal Nexo sobre o museu, na qual não se discutia propriamente a importância, claro, a importância incomensurável do que se perdeu ali, mas que dá uma aproximação bacana. Eu queria ler só um trechinho rápido. E escreve Aparecida, olhando para o esqueleto do nosso museu, veio-me a imagem de uma imolação, de alguém colocando fogo no próprio corpo como protesto, como revolta por tantos maus tratos e descaso. Compreendendo sua mensagem silenciosa e veemente, colocamos o nosso museu no colo, da forma que nos foi possível, cercando com um abraço. Todos juntos, professores, funcionários e alunos, que conseguimos entrar em meia truculência de policiais que jogavam bombas e empurravam pessoas aglomeradas no portão de entrada. Abraçamos o nosso morto, acarinhamos o cadáver da nossa casa. Qual é para você, o sentido dessa tragédia absurda, né? E o que você acha que são as consequências dela a médio e longo prazo? Ou seja,
pode despertar isso? Eu acho que tem duas partes no que você falou. Na primeira, essa possibilidade com esse livro de falar com mais pessoas, com vocês, por exemplo, porque é muito importante, que eu acho que o trabalho acadêmico acaba ficando muito fechado e tem questões, né, inclusas nele, que são questões políticas importantes, questões sociais, que acabam não sendo conhecidas pelas pessoas, e a gente faz um trabalho tão comprido, né? A gente fica tanto tempo e não consegue comunicar isso. Então, eu fiquei muito feliz de ter podido escrever esse livro, porque tem todo o meu conhecimento acadêmico aqui, mas numa linguagem completamente diferente, que foi, para mim, um enorme prazer. Então, eu espero seguir um pouco mais nessa linha. Sobre o museu, foi uma desgraça, né? Uma desgraça para todos nós brasileiros e uma desgraça assim, muito grande para nós pesquisadores, alunos e pessoas vinculadas ao museu. Era um dos museus mais frequentados do Rio de Janeiro, né? Famílias inteiras iam. Imagino que, se tem aqui gente que mora no Rio, todo mundo já foi ao Museu Nacional, já visitou o Museu Nacional, né? É uma coleção riquíssima. Isso tudo foi completamente destruído. Nós ficamos em estado de choque. Quer dizer, eu coloco nesse artigo do Nexo que isso foi resultado de um descaso público, né? Porque já se pedia, a gente está há muitos e muitos anos, talvez décadas, que os nossos dirigentes pediam verba pública, né? Verba para o Estado, verba para o governo federal, e essas verbas não chegavam. A gente sabia que o museu precisava de ser reformado, né? Que tinham instalações antigas, e justamente uma das coisas que causou foi uma instalação elétrica, parece, né? De ar-condicionado. E a gente sabia que isso, então a gente sabia da preciosidade que estava lá dentro, né, que era o nosso trabalho como pesquisadores, e as coleções já de mais de século, né, ali de artefatos indígenas, coleções zoológicas, coisas preciosas, assim, que a gente jamais vai conseguir repor. Mas e aconteceu essa fatalidade. Nós agora somos pessoas, digamos, desabrigadas, né? Tentando reconstruir a nossa biblioteca. A nossa biblioteca de antropologia era a maior da América Latina, e a gente agora fez até um crowdfunding para tentar reconstruir, porque a gente não consegue verba pública para fazer isso. Então, estamos nessa situação. Cara, Aparecida, no livro, como em qualquer relato, né, que envolva os indígenas brasileiros, há muita violência, sobretudo praticada pelos brancos, né? Desde a década de 30, os Ari já tinham suas terras invadidas. Na década de 30, já tinham as terras invadidas faz tempo, né? Assassinatos, sequestros, bárbaros, né? A situação desses povos hoje é calamitosa, né? E há um avanço, tem uma tensão da insistência que quer demarcar terras que já estavam marcadas. Enfim, você mantém contato com os Ari, você tem notícias. Né? Queria que você falasse um pouco de como estão as coisas e porque às vezes a gente vê o noticiário e tem a sensação de que os indígenas viraram um alvo. Eles viraram um alvo novamente, né? A gente está num momento, devido às novas políticas governamentais, num momento de retrocesso absoluto, né? Nós estamos voltando aos anos 60, 70, né? Onde os direitos que foram adquiridos com a Constituição de 1988, né? Os direitos dos indígenas, as suas terras e sua cultura, estão sendo ameaçados, fortemente ameaçados, embora, como vocês devem estar acompanhando, há uma certa confusão, né, de decretos que vão e voltam, se vai demarcação para cá, demarcação para lá, mas embora, felizmente, né, o Congresso tenha sido atuante em não deixar esses decretos passarem, só a manifestação dos membros do governo a favor, né, quer dizer, contra os direitos indígenas, esse desprezo pelas terras indígenas, desprezo pela cultura indígena, né, esse interesse em dizer que eles estão querendo fazer agricultura de grande porte em suas terras, querendo mineração, tudo completamente falso, já autoriza as pessoas a invadirem as terras. Então, eu tenho contato com os Wari
todo o tempo, e eles, Rondônia, que é um estado alvo muito cobiçado, né, porque as terras indígenas são cobiçadas, eles estão invadindo as terras. Então, os Wari me ligam de WhatsApp, falando: Aparecida, os caras estão entrando aqui dizendo que essa terra não vale mais nada, que a nossa reserva, que é homologada por lei, não vale mais. Então, eu tenho que, por telefone, tentar acionar o Ministério Público, tentar resolver, de alguma forma, ajudá-los. Então, a situação dos povos indígenas em geral, Mato Grosso do Sul, Amazônia em geral, é uma situação absolutamente drástica, que a gente não tem ideia do que está acontecendo, né? E as pessoas estão ouvindo esses discursos, né? E eu acho que talvez não dando a devida importância, porque as terras indígenas são, além de lugares, né, essenciais para a vida deles, são lugares de preservação da nossa floresta. Se vocês olharem o mapa do Brasil, está tudo desmatado, o que está preservado é a área indígena. Eles são as pessoas que preservam a nossa floresta, a nossa mata. Então, é importante por muitos motivos, né? E você disse que nós regredimos um pouco aos anos 60. E talvez em termos de informação também, né? As pessoas hoje têm menos informação. Parece que regrediu também isso, né? Eu acho que as pessoas, eu não sei, porque as pessoas tenham agora muito mais informação picotada, né? Informação via internet, informação pelas fake news, que não pode deixar de falar a palavra aqui, né? E não tem uma informação consistente, né? Então, eu acho que, assim, eu como antropóloga, né, o que eu diria é o seguinte: a gente tem que se informar, né? E essa luta pelos povos indígenas é uma luta de todos nós, não somos só os antropólogos, os indígenas, somos todos, gente, porque se a gente não tiver... Obrigada. Porque se a gente não tiver diversidade, a gente morre, entendeu? Tem que entender isso. O mundo feito só de gente igual não existe. É ruim, é chato, é pobre. Então, essas pessoas estão aí para a gente aprender com elas. Não são eles que têm que vir para cá e civilizar e tal. Somos nós que temos que nos civilizar com eles, entendeu? Sociedades que estão aí vivas há milhares de anos e que são autossuficientes de comida, que preservam sua vida familiar, social, que têm seus rituais, que têm uma vida bacana e que somos nós que temos que aprender. Agora, se a gente tira a terra é essencial, sem terra não vai. Tira a terra, evangeliza, né? Acabou, a gente está perdendo, nós é que perdemos. É isso que eu acho que as pessoas têm que entender, somos nós. É porque é um conjunto de coisas: evangelização, a terra, o armamento livre, né? Isso. Circula muito o armamento. As pessoas, nesse interior do Brasil, se alguns aqui devem conhecer, a coisa é pesada, né? As pessoas estão armadas até os dentes. Os Waris sofreram um massacres, né? Nos anos 40 e 50, os donos de caucho, né, os senhores da borracha, que chamavam, eles entravam nas aldeias e metralhavam. A família do Paletó, meu pai, foi metralhada, gente, metralhada. A filhinha dele foi metralhada no chão, com a mulher dele em cima, deitada para proteger a filha. O homem que estava matando esperou a mulher chegar para deitar em cima dela, para matar as duas juntas. E atirou na vagina da mulher, que ainda permaneceu viva, para o azar dela, né? A dor, eu imagino, por algumas horas. Então, não é brincadeira o que acontece nesse interior. E o nosso medo agora, o meu, o deles, e espero que o de vocês também, seja que isso volte a acontecer, porque isso está acontecendo subrepticiamente. Essas pessoas estão entrando e elas estão armadas. Os Wari têm pavor disso, eles têm um medo horrível, porque eles sabem o que aconteceu. 2/3 da população Wari foi dizimada, 2/3. Então, vocês imaginam o peso disso, né? E o que nós podemos fazer na nossa distância e na nossa limitação? Olha, eu vou falar uma coisa assim, meio piegas, mas eu acho que vocês têm que amar a diversidade. É isso que eu diria, assim, amor mesmo. Abrir a mente e o coração
para essa diversidade, para os índios, entender que tem ali uma riqueza incrível, que não é só artesanato, dançazinha, que são essas coisas que a gente vê. São intelectuais, gente. Você está diante de intelectuais que, se estivessem vivendo aqui e na faculdade, estariam, sei lá, ganhando prêmio Nobel, entendeu? São pessoas inteligentíssimas, intelectuais, pensadores, e a gente tem a aprender com eles. Então, é abrir o nosso coração, porque na hora que a gente tiver, né, essas pessoas no coração, na mente, nós seremos atuantes na preservação, no sentido de que a gente com certeza defende de quem a gente gosta. Então tem que gostar primeiro e defender, porque aí vai vir como uma coisa natural, eu acho. Nós estamos terminando, então com essa fala da Aparecida, a gente termina o nosso encontro. Eu queria agradecer a todos vocês, sobretudo a Aparecida Vilaça. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Aparecida Vilaça.